Boa tarde. Tudo bem com vocês? Frio aí? Ou tá queimando? Queimando tá lá em cima, né? Tá lá no norte, a nossa floresta, enfim. Aqueles que dizem que é algo natural, outros que esse ano tá pior do que nunca. Mas enfim, o fogo tá lá, né? Não há dúvida de que o homem tem, não só aqui no Brasil, mas em todos os lugares, ele tem usado mal o nosso planeta, né? Então, é um dos motivos pelos quais eu acredito que muito em breve Deus vai intervir na história do mundo também, porque a raça humana cada vez mais rápido esgota todos os recursos desse planeta aqui. E acho que Deus vai intervir. A Bíblia diz assim, e um dos motivos é, sem dúvida nenhuma, o mau uso da criação de Deus. O encontro, só dando um recadinho aqui para você, o encontro surgiu e um dos propósitos dele é a gente conseguir dialogar sobre o cristianismo com pessoas de diversas denominações cristãs e mesmo não cristãs, apesar de ser uma iniciativa da Igreja Adventista. A gente tem esse nosso programa aqui da tarde, onde ele está aberto para as pessoas de diversas denominações. A gente conversa num nível tranquilo, onde a gente acaba pegando lições do cristianismo para a gente aplicar na nossa vida, lições práticas para a gente levar para o nosso cotidiano. Mas algumas pessoas sentem falta, especialmente se cresceram na igreja e na Igreja Adventista, de uma programação com um linguajar mais adventista, se assim eu posso dizer, né? Algo com um conteúdo diferente e tal. E é por isso que a gente tem a nossa programação da manhã aqui. Por exemplo, hoje de manhã a gente teve uma programação muito rica. A gente teve a lição da Escola Sabatina. Se você não é adventista, a lição é um guia de estudos onde a igreja ao redor do mundo estuda o mesmo tema bíblico, né? Então todo dia ali tem uma porção bíblica para você estudar. Então a gente recapitula isso aqui todos os sábados pela manhã. Hoje, por exemplo, a Thalita e a Tamara fizeram a recapitulação aqui, foi muito legal. A gente teve um pastor com toda a carreira dele no sul do país, Davi Contri, esteve aqui hoje de manhã. Hoje ele é o diretor da empresa adventista, o Instituto Adventista de Tecnologia. Foi muito especial. Então, se você é adventista e tem falta desse tipo de programa, a gente tem aqui aos sábados de manhã, todos os sábados às 10 da manhã, tá bom? E a gente tem o nosso programa aqui da tarde. Muito obrigado por ter vindo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Wesley, tá bom? Deus existe? Sim. Então por que eu não sinto Ele? Eu tenho certeza que muitas pessoas querem acreditar em Deus, mas algo aconteceu na vida delas, algum motivo, algum obstáculo que as impede de acreditar completamente. E aí eu percebo que muitas pessoas estão rejeitando o Deus verdadeiro, mas na verdade o que elas estão rejeitando não é o Deus da forma como ele se apresenta, mas elas estão rejeitando uma visão distorcida que elas mesmo criaram de quem elas pensam que Deus é. Então as pessoas estão rejeitando, na verdade, uma visão errada de Deus. Hoje eu quero falar sobre algo que talvez seja uma inquietação sua hoje, ou talvez em algum momento da sua vida você tenha passado por isso, e eu me incluo nisso aqui. Eu quero acreditar em Deus, mas eu não sinto. Será que Ele existe de fato? Como eu vou acreditar num Deus que eu não posso ver, que eu não o escuto falar audivelmente, eu não sinto? Será que Deus existe mesmo? E se Ele existe, então por que eu não estou sentindo Ele? Talvez esse seja o seu caso hoje. Você já orou, já cantou, tentou ler a Bíblia, mas nada acontece. Você foi à igreja, está ali buscando, tentando sentir a presença de Deus e nada. Nada. É como se você estivesse falando
e sente que o Deus não está ouvindo. Quem sabe você está com saudade, um saudosismo da sua infância, talvez da sua juventude, uma época onde a sua fé fazia sentido, você falava com Deus e sentia que Ele te ouvia. E agora você quer de fato acreditar, mas não sente. Não sente. Eu garanto para você que muitos de vocês sentiram em algum momento da vida, ou estejam até agora mesmo sentindo, essa inquietação. Ou conhece alguém que está passando por isso, essa inquietação. Querer acreditar em Deus, mas não está sentindo nada. Talvez você frequente um grupo pequeno, e se você não sabe o que é um grupo pequeno grupo, nós temos alguns aqui no encontro. São pessoas que se reúnem sistematicamente, toda semana, quem sabe a cada 15 dias, para compartilhar a vida juntos. Então, as pessoas comem, conversam, colocam o papo em dia, leem ali uma porção da Bíblia, oram uns pelos outros, enfim, fazem a vida juntos. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, eu te convido a fazer parte de um, tá? Se você quiser falar comigo, eu vou te encaixar em um aqui, tá bom? Mas aí, por exemplo, se você já faz parte de um grupo pequeno, de uma comunidade religiosa, de repente não é nem aqui no encontro, aí sempre tem aquela pessoa no grupo que é irritante para você, né? Que ela sente Deus em todos os momentos. Aí ela começa lá falando, contando com a semana dela, e ela começa assim, eu estava falando com Deus e Deus me disse tal coisa. E aí você fica olhando assim, aí a pessoa fala, não, eu estava dirigindo, estava atrasada, precisava passar no shopping, o shopping lotado, e Deus foi lá e abriu uma vaga para mim bem na porta do shopping, assim, bem na entrada. E aí a pessoa continua e fala assim, olha, meu filho passou naquele vestibular concorrido, meu marido teve um aumento, foi promovido na empresa, Deus é tão bom, eu sinto Ele em todos os momentos. E aí você matutando na sua cabeça, fala assim, não é possível. Eu dirigia, passava de rádio em rádio, não tinha uma música que eu sentia Deus falando comigo. Cheguei no shopping, não consegui lugar para estacionar, fiquei 20 minutos, estacionei lá no último piso, no céu aberto, tomei chuva. Meu filho vai bombar na escola, a escola já falou que ele não adianta mais esse ano. Meu marido foi demitido. Como é que eu não sinto Deus na minha vida? Eu não entendo. Há algo de errado. Se você já se perguntou onde é que está Deus, eu quero falar sobre isso hoje. Apenas por curiosidade, vi que vocês discutiram no grupo aí de vocês. Quantos de vocês responderam no grupo que já sentiram de fato a presença de Deus alguma vez na vida? Alguns, eu vejo que outros não levantaram a mão, então estou presumindo que também nunca sentiram. E aí eu pergunto, como é que você sabe que sentiu a Deus? Eu já vi gente falar que já sentiu a presença de Deus quando ouviu uma palestra bíblica, um sermão, ou porque é muito sensitivo quando escuta música, então eu falo assim, olha, de repente Deus fala comigo sempre através de músicas. Às vezes eu sou tomado pela emoção, começo a chorar, então eu acredito que Deus está perto de mim. Outras pessoas sentem um vento na nuca, outros sentem um calor, enfim. A realidade é que, sem sombra de dúvida, Deus pode dar-lhe qualquer uma dessas experiências e sensações e infinitamente de sentimentos mais profundos que de repente a gente sequer consegue descrever. Mas e se você nunca sentiu a presença de Deus, e se você não sente a presença de Deus, de quem é a culpa? É sua, porque você não está sintonizado, porque você não está pronto, não estava em oração? É culpa de Deus, porque de repente Deus falou na cabeça dele assim, ó, eu vou me revelar para apenas 20% das pessoas, os outros 80% das pessoas eu não vou me revelar. De quem é a culpa? A culpa é do Cris, porque eu só escuto Deus falando através das músicas, e as músicas que ele escolhe não me colocam em conexão com Deus. De quem é a culpa? Do Cris. O que eu quero fazer hoje com você é
é mostrar que a presença de Deus é algo muito maior do que os nossos sentimentos, do que os nossos sentidos, melhor dizendo. A presença de Deus é muito maior do que os nossos sentidos. Para apresentar essa conversa, você pode escrever isso se quiser no seu guia de mensagem aí, complete. Você nem sempre sente a presença de... Se você nem sempre sente a presença de Deus, você não está sozinho. Você não está sozinho. Na verdade, há muitos textos na Bíblia que falam sobre isso. Eu quero ler um com vocês aqui. Eu escolhi o do Salmo 88. Davi, ele escreveu o seguinte: Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda. Todas as manhãs eu oro a ti. Por que me rejeitas, ó Senhor? Por que te escondes de mim? Se você nem sempre sente a presença de Deus, você não está sozinho. Olha aí o Davi. A gente está olhando por um dos maiores heróis espirituais. Davi, ele teve momentos muito íntimos com Deus. A Bíblia fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Você conhece um dos textos mais famosos da Bíblia, o Salmo 23, onde Davi falou assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo nenhum, né? Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Davi sentia a presença de Deus, mas de repente ele fala assim: eu estou orando todo dia, e por que você se esconde de mim? Aonde você está? Eu não posso sentir você, porque você não responde a minha oração? Por que você está permitindo que meus inimigos façam isso? Deus, onde é que você está? Davi era um dos heróis bíblicos, mas não era sempre que ele sentia a presença de Deus. Jesus. Olha só, até mesmo ele, Jesus, pense que intrigante isso. Que tinha a mais íntima comunhão com Deus, o Pai. Quando ele estava sendo crucificado, ele grita, ele olha para o céu e ele exclama no momento de desespero, ele fala assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonou aqui? Jesus, o Filho de Deus, em seu maior momento de quebrantamento, no ápice do seu ministério, da sua missão, ele fala assim: Deus, eu te senti a minha vida inteira. Agora, no momento em que eu mais preciso, você some? Eu não posso sentir agora? Onde você está, Deus? Se você não sente a presença de Deus, você não está sozinho. Eu não sei se alguns de vocês já leram algum livro ou texto de C.S. Lewis. C.S. Lewis, volta e meia eu cito ele aqui. Ele é um gigante literário cristão, talvez o maior escritor cristão do século XX. Alguns de seus escritos tornaram-se livros, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. Né? E ele escreveu muitos outros livros que se tornaram best-sellers mesmo. E um dos livros mais festejados de C.S. Lewis é O Problema do Sofrimento, onde C.S. Lewis ele abordou de forma conceitual, de forma teológica e filosófica o sofrimento. E ele explica como conjugar um Deus bom, um Deus puro e um mundo mau. Né? Porque é o que a gente questiona muitas vezes. Né? Como Deus pode ser bom se existe tanto maldade no mundo? E ele, nesse livro, ele aborda toda essa questão. O livro chama O Problema do Sofrimento. Fica aí a dica também para você pesquisar sobre isso. E ele trata isso tudo no âmbito intelectual, filosófico, teológico. Só que alguns anos depois de ele escrever esse livro, de forma brilhante sobre o sofrimento, e tentar dar essas respostas mais inquietantes que a gente tem sobre Deus e o sofrimento. Quando o C.S. Lewis estava vivendo o luto de verdade, a tristeza profunda, o luto pela perda da sua esposa, ele não escreveu mais de forma intelectual, teológica, mas aí ele escreveu cheio de dúvida, cheio de medo, com solidão, usando algumas metáforas.
O seu texto até parece em tem muita semelhança com alguns dos salmos de Davi. E aí ele fala assim: onde está Deus? E aí ele fala: dirija-se para ele em sua necessidade mais desesperada, quando qualquer outra ajuda é inútil. E o que é que você encontra? Uma porta fechada em seu rosto e o som de um ferrolho duplo do lado de dentro. Depois disso, o silêncio. Até esse gigante cristão também, C.S. Lewis, ele estava sentindo. Ele não estava sentindo Deus até o ponto de duvidar da existência dele. Se você nem sempre sente a presença de Deus, você não está sozinho. E eu quero sugerir para você hoje pelo menos 3 razões pelas quais alguns de nós podemos dizer: sim, eu quero acreditar em Deus, mas eu não sinto. Será que ele existe? Por que eu não sinto a presença de Deus perto de mim? Primeiro motivo, e eu quero que você anote aí no seu guia de mensagem, talvez seja pelo fato de que você espera por uma experiência sensacionalista. Sensacionalista. Às vezes você está procurando algo grande, dramático, algum tipo de sinal espetacular de Deus. Aí você sabe: Deus, se realmente esse é o caminho que eu devo seguir, que ao abrir a janela do meu quarto agora eu vejo uma girafa. Né? Manda esse sinal, Senhor. E ao menos que você esteja hospedado no Animal Kingdom, fazendo um safari na África, dificilmente isso vai acontecer. Pedir sinais para Deus, pedir sinais espetaculares para Deus é algo mais comum do que a gente imagina. Não se culpe se você faz isso, tá? Pedir sinais. Acho que Deus não se incomoda com isso. Não é um problema para Ele. Na verdade, no Novo Testamento, Jesus certa vez estava falando para uma multidão, a gente vai ler, está lá em João 6, 28 a 30. A multidão perguntou para Jesus assim: o que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. E eles disseram: então, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Pedir sinais, pedir milagres para Deus é algo bem antigo, desde os tempos de Jesus. Até mesmo Jesus que estava ali falou assim: então, você veio do céu mesmo? É enviado de Deus? Então faz aí prova, mostra, manda um sinal. E alguns de nós estamos assim, esperando uma experiência sensacionalista, querendo sentir isso, procurando uma voz audível. Está namorando aquele cara, você está pensando em romper com ele, mas não tem certeza, né? E se eu não arrumar algo melhor? Né? Ou aquela moça, enfim. Eu não quero jogar esse fora ou essa fora sem saber que eu tenho, sem ter a certeza de que eu vou ter algo melhor. E aí você está nesse impasse e de repente você quer que Deus te diga claramente: separe desse aí, ou case com esse aí. E aí muitas vezes você pede para Deus que um anjo apareça na sua frente com uma seta, né? Para onde vou? E a seta pim, pim. Pegue à direita. Deixa eu apenas lhe dizer isso. Deus nem sempre se revela assim. Há momentos em que você pode senti-lo. Há momentos em que você não pode. E eu acredito que com frequência um monte de pessoas está buscando Deus, mas esperando uma experiência sensacionalista. Eu quero sentir a presença de Deus, eu quero sentir a presença de Deus. Deus, faça algo grande, me ajude a vê-lo, mande um raio, faça a terra tremer. Fale comigo com a voz do Cid Moreira. E se Deus não aparece para você de forma espetacular, que faça você arrepiar
até o último fio de cabelo. Muitas pessoas o rejeitam. Muitas vezes Deus tem se revelado a você de diversas formas. Através de um amigo, através de uma comunidade religiosa como essa aqui do encontro, através de um grupo pequeno do qual você faz parte. Deus já tem se revelado a você através da música, quando você lê um trecho da Bíblia, só que você ainda está esperando o girafão botar a cabeça na janela do seu quarto. Você está fechado para tudo isso e esperando uma experiência sensacionalista. Deus tem capacidade de realizar algo sobrenatural? Tem. Mas nem sempre ele vai agir assim. E por quê? Não sei. Se eu soubesse, se eu pudesse entender Deus, ele não seria Deus. Ele sim entende tudo de nós não entendemos tudo dele. Segundo motivo, porque talvez você não sinta a presença de Deus perto de você. Talvez o seu coração está endurecido. Por que eu não sinto a presença de Deus? É possível que o seu coração criou uma rejeição para as coisas de Deus. Alguns de nós, quem sabe, eu estou falando só aqui na hipótese, tá? Não estou afirmando que é isso. Mas alguns de nós, quem sabe, já foi muito mais sensível a ouvir a voz de Deus. Mas algo aconteceu e você acabou ficando frio para as coisas de Deus. De repente você fala assim, olha, a igreja em que eu vou não faz mais sentido, não me sinto alimentado ali. Vou para outro lugar. Vou procurar a igreja perfeita. E uma coisa que eu falo de vez em quando, se você achar essa igreja, não se junte a ela, porque você vai estragar ela. Às vezes o problema não está aqui, às vezes o problema está com o seu coração. E criou uma certa barreira, uma película intransponível para ouvir a voz de Deus. E se endureceu, ficou frio. Há um episódio na vida de Jesus em que ele havia acabado de ensinar uma parábola, a parábola conhecida como a parábola do semeador. E ele, a explicar essa parábola, ele disse o seguinte, Mateus 13,15 diz assim, pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Está aqui, eles fecharam os olhos. E o que aconteceu? Estavam ali perto de Deus, mas por algum motivo, agora eles já não mais viam como viam antes, não ouviam como costumavam ouvir. E talvez o seu coração tenha criado uma rejeição para as coisas de Deus, por uma frustração que você viveu, pelo mau exemplo de outros cristãos, por uma oração que não foi respondida, pelo mau proceder de alguns líderes religiosos, enfim, eu não sei. Mas talvez, eu não quero te assustar com isso, ok? Mas talvez o seu coração se endureceu para as coisas de Deus porque você permitiu. Mas como é isso? Você precisa entender a causa número 1 de coração duro. Sabe qual é? Pecado. É o pecado. O pecado em nossa vida nos separa de Deus. Deixa eu tentar explicar isso aqui de um modo simples. Se você pecar contra Deus, ou seja, se você faz algo que lá no fundo você sabe que não deveria fazer, significa que Deus não o ama e ele te rejeita? E você deixa de ser cristão? Não, obviamente não. Se você peca contra Deus, você ainda é um seguidor de Jesus, você ainda é um cristão e Deus o ama da mesma maneira. O amor de Deus não oscila de acordo com o nosso comportamento. Deus nos ama no top, de forma perene, o amor dele é imutável. Mas o que acontece é que quando a gente peca,
o pecado ele interfere na nossa intimidade com Deus? Deixa eu trazer isso para um exemplo mais cotidiano nosso. Marido e uma mulher. Ou o marido ou a mulher, um dos dois, não importa, comete adultério. O que acontece? Eles ainda estão casados? Sim. Não é automático, né? Tecnicamente, sim. A resposta: ainda estão casados. Mas eles são tão íntimos quanto eram antes? Não. Por quê? A confiança foi quebrada. A intimidade foi quebrada. E é exatamente isso que o pecado faz. O pecado, ele quebra, ele separa, ele interfere na intimidade entre você e Deus, aquela intimidade que estava lá. Sempre que a gente vive em pecado, com o pecado, a nossa intimidade com Deus vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aí uma placa, um tijolo, um muro vai sendo criado, sendo colocado entre você e Deus. E ao longo do tempo isso cresce, 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 até que de repente, de um dia para outro, você percebe: eu não sinto mais a presença de Deus. Será que Ele existe? E aquela dúvida que você nunca teve, você começa a ter. Será que Deus existe? Por que eu não sinto? Olha o que o profeta Isaías, no capítulo 59, disse: olhem, vejam, o braço de Deus não foi amputado, Ele ainda pode salvar. Os ouvidos de Deus não estão obstruídos, Ele ainda pode ouvir. Não há nada de errado com Deus. O erro está em vocês. A vida torta de vocês foi o que os separou de Deus. Seus pecados estão entre vocês e Deus. Entre vocês e Deus. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Eu acho que eu já até mencionei em algum momento isso aqui. Quando meu irmão estava no último ano do ensino fundamental, oitava série na época, a escola fez a viagem de formatura e foi para Disney. Só que meu irmão era muito medroso, desistiu poucos dias antes porque não queria pegar avião. Era não, né? Meu irmão continua muito medroso. Deixa ele ouvir. E aí a escola fez uma segunda viagem de formatura para aqueles que tinham medo e não puderam pagar, enfim, para ir para Disney. Foram para Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, aqui, um destino muito conhecido. Foram passar alguns dias lá, a formatura se aproximando, todos os alunos iriam se despedir, né, tomar rumos acadêmicos diferentes, aquela coisa assim, aquele espírito gostoso de final de curso e tal. E aí, chegando lá, a escola avisa que meu irmão teve febre. Estava com febre e tal, foi medicado, mas que estava bem. Aí meu irmão liga para casa para dar notícias, né? E a minha mãe até hoje, quando atende, depois do alô, a segunda coisa que pergunta: e aí, tá tudo bem? E, né, tá tudo bem? E aí o meu irmão responde assim: tá, mas eu tô com muito frio. Eu tô usando todas as blusas que eu levei. Era o mês de outubro, São Paulo, que estava um sol de rachar, um calor de rachar, e o raciocínio da minha mãe não foi outro. Se ele está usando todas as blusas que levou, nesse calor, ele está ardendo em febre. Vamos embora, tem que buscar ele. E era o sábado, era um final de semana, meu pai tinha compromisso na igreja, não podia ir buscar. Aí a gente pediu para um amigo se podia ir e tal. Fomos para Campos do Jordão, porque meu irmão passando mal lá em Campos do Jordão, doente, fomos buscar. Quando a gente começou a subir a serra, a gente começou a perceber algo muito estranho mesmo. O tempo estava completamente diferente do tempo de São Paulo. Um frio de rachar em Campos do Jordão, daqueles que, enfim, igual do inverno. E eu falo que eu já passei mais frio em outubro em Campos do Jordão do que em junho e julho lá. Muito vento, garoa, frio mesmo. Eu não lembro, de verdade, não lembro de ter passado tanto frio quanto aquele dia, porque eu fui fazer só um bate-volta durante o dia, saí daqui de um calor superior a 30 graus. Na hora que eu desci do carro, ficou muito claro e evidente para mim que meu irmão estava usando todas as blusas que tinha levado, não era porque estava com febre, é porque estava frio mesmo, né? Era que estava frio.
E quando chegamos lá, apesar da insistência da minha mãe, meu irmão não quis voltar conosco, porque de fato a febre já tinha passado, né? Ele foi medicado lá no primeiro dia e ele estava muito quentinho com todas as blusas que ele havia levado. O frio não incomodava ele, porque tinha uma barreira entre ele e o frio, aquele monte de agasalho que ele estava vestindo. E o ponto que eu quero chegar aqui para vocês é que muitas vezes o frio está lá. Aqueles que estavam sem barreira, que nem eu, minha mãe e meu amigo, podiam sentir o frio batendo, mas aqueles que estavam preparados para aquele final de semana lá em Campos do Jordão não sentiam o problema do frio. Eu estava batendo os dentes, mas enfim. Outros podem estar tudo bem, porque estavam agasalhados e tinham uma barreira contra o frio. E o que eu quero ilustrar é que você pode ter chegado, continuar deixando que o pecado governe a tua vida, sem perceber que algo está te separando e bloqueando você de sentir a intimidade e a bondade de Deus, que ainda está lá. Ainda está lá. Você não sente, porque tem uma barreira te bloqueando. Você simplesmente não sente. Alguns podem dizer o seguinte, bem, isso não se aplica a mim, porque de fato eu não estou cometendo nenhum dos grandes pecados. Ok, isso realmente é muito bom. Parabéns, moço. Quais são os grandes, né? O problema é que muitos de nós aprendemos e convivemos com os pecados sanitizados, eu posso assim dizer, os pecados socialmente aceitos, pecados que alguns gostam de dizer de pecados necessários, ou pecados que tá tudo bem. Onde a cultura de simplesmente fala, não, tá tudo bem isso, todo mundo faz, isso aí não é nada, isso aí não é grande coisa, para de se preocupar com isso. Se preocupe com os grandes pecados. Isso aí não, isso aí fica de boa. Pode continuar morando com isso aí que não vai pegar nada pra você não. Eu não sei o que é pra você, mas de repente você não pode abrir um Instagram sem falar, poxa, eu quero aquela bolsa. Olha, eu queria estar nessa viagem, eu queria a vida dessa pessoa, eu queria ter aquela moça, eu queria ter aquele cara. Eu odeio todos os meus amigos. Parece que eles têm a vida perfeita, só eu tenho a vida ruim. De repente é inveja. Você aprendeu a conviver com isso e acha que está tudo bem. De repente é a fofoca, é a luxúria, é a mentira, é a gula, é a preguiça, enfim. Coisas que você não dá muita importância, mas aos poucos isso vai endurecendo o seu coração. E foi o que Davi orou lá no Antigo Testamento, no Salmo 51. Depois que ele pecou e cometeu muitos erros, o que ele pediu para Deus? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Coloca dentro de mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Mais uma vez eu estou falando aqui, não que para que você se sinta mal, não estou falando dirigido para ninguém, não é isso. Mas talvez, e colocando no campo da hipótese, talvez é possível que você não sinta a presença de Deus porque o pecado está bloqueando. Mas a realidade é que Deus está ali. É você que não sente. Ele ainda está com você. Ele ainda está perto de você. Eu nem sempre sinto Deus. Talvez você está esperando uma experiência sensacionalista. Talvez o seu coração tenha se tornado duro, difícil. E o terceiro, talvez você não sinta Deus, porque Deus quer aproximá-lo. Aproximá-lo. Isso parece ser meio contraditório. Talvez Deus esteja rejeitando. Você sabe que você não sente a Deus. Talvez Deus esteja intencionalmente não se revelando a você. Mas Deus quer fazer com isso exatamente o contrário. É que você esteja mais perto dele. Deus quer atraí-lo para mais perto. Eu gosto como Paulo explicou isso para os moradores de Atenas, atenienses. Está lá no livro de Atos 17, diz assim: Deus fez o mundo
e tudo que nele há, e visto que é o Senhor do céu e da terra. E aí Paulo continua dizendo assim, ó, sabe a razão por Deus ter criado o mundo inteiro? E Paulo continua, Deus fez isso para que os homens o buscassem. E talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora Deus não esteja longe de cada um de nós. O que Paulo estava querendo dizer aqui para os moradores de Atenas, para os atenienses, é o seguinte, olha, Deus criou o mundo, sabe por que ele fez isso? Ele mostrou a glória de quem ele é. E ele fez isso não por uma outra razão, mas para que as pessoas pudessem olhar a criação e falar assim, ó, eu quero esse Deus. Eu quero me aproximar dele. Eu quero persegui-lo. E pode haver aquelas épocas, e isso sou eu que estou sugerindo, tá? Não foi Paulo, que você não pode sentir Deus, porque Deus talvez queira levar você para mais perto dele, para um lugar onde você tenha mais desejo dele. O que a privação faz? A privação desenha o desejo, a privação faz aumentar o desejo. Se eu não comer, o que eu ganho? Fome. Eu tenho ainda mais vontade de comer. Se eu não beber, o que eu recebo? Sede. Se eu não sentir a presença de Deus, o que eu posso começar a sentir é fome e sede desse Deus. E o que acontece? Você começa a buscar um lugar de maior intimidade com Deus. Quanto mais você trabalha, mais vontade você tem que as férias cheguem. É natural isso, não é? E você começa a valorizar mais aquilo. E talvez Deus ele não esteja se apresentando de forma que você o sinta como você gostaria, para que você se mova da onde você está e se aproxime dele, tenha mais intimidade com ele. Deus criou o mundo, incluindo aí a raça humana, porque Deus ele é um Deus relacional. Isso quer dizer que Deus nos ama e quer ser amado de volta. Você entende isso? Ele quer se relacionar. Então, ele quer ser o número 1 da sua vida. Então, o maior objetivo dele, o maior desejo dele é que você se aproxime dele, que você o persiga. Ah, eu não sinto Deus, eu não sinto Deus. Deus é maior que os seus sentimentos, do que os seus sentidos. Sentir Deus não significa que você tenha mais fé ou menos fé do que quem sente ou quem fala que sente a presença de Deus a todo instante. Só porque Deus está em silêncio, ele fica em silêncio, não significa que ele esteja ausente. Só que Deus deixou uma promessa, e a boa notícia é essa aqui. Através do profeta Jeremias, ele disse: vocês me encontrarão sempre que me procurarem. Mas para isso, precisam procurar de todo o coração. É verdade esse bilhete, diz o Senhor. Vocês me encontrarão. Talvez para alguns de vocês, Deus vai colocar uma saudade lá no coração. Quando você acordar, você vai dizer assim, ó, Senhor, eu quero experimentar você hoje. Eu quero saber que você está comigo. E você o procura. Esse é o acordo. Quando você procura, você o encontra. Sempre que você sente Deus de uma maneira poderosa, mesmo sobrenatural, abrace isso. Anote, quem sabe, para que quando em momentos desses, ou quando você não está sentindo Deus, você se lembre das vezes que você sentiu Deus de forma efetiva, quem sabe até mesmo sobrenatural, escutou a voz dele. Abrace isso. Há momentos de fato em que você vai sentir arrepios, vai ficar emocionado com uma música, vai entender que uma mensagem, um sermão foi feito para você. Você vai sentir como Moisés e perceber e tirar os sapatos, porque naquele momento você vai entender que você está na presença de Deus. Quando isso acontece, deixe as lágrimas caírem, aproveite esse momento, porque você está com Ele. Mas nem sempre vai ser assim.
E você não precisa rejeitar Deus quando você não sentir a presença dele. Até porque os nossos sentidos e os nossos sentimentos não são confiáveis. Mas a gente precisa começar a prestar atenção nos detalhes do nosso cotidiano. No começo do encontro, quem estava aqui há mais tempo vai se lembrar disso. Nosso momento da convivência, hoje a gente separa trechos da mensagem para a gente discutir, né? Antigamente a gente tinha duas perguntas, e uma delas era: conte para nós em algum momento da semana em que você sentiu a presença de Deus. E era um exercício que a gente fazia toda semana aqui, para que a gente pudesse perceber durante os nossos dias onde é que a gente pôde perceber que Deus estava ao nosso lado. É um exercício para a gente estar mais atento a isso. A gente evoluiu, mudou a maneira de fazer a convivência, mas isso não quer dizer que você não precisa, que você não possa fazer esse exercício todos os dias. Estar atento todas as vezes onde pequenas coisas aconteceram, onde você pôde perceber a mão de Deus te orientando, te ajudando a tomar uma decisão, quem sabe te livrando de um perigo, te dando uma coisa boa, um sorriso de uma criança, um passarinho que passou para te visitar, um pôr do sol bonito. Quando você está dirigindo para trabalhar e você vê o nascer do sol e as cores estão lá todas salpicadas no céu, você diz: ó, eu vejo Deus aí. Deus está se exibindo para você em toda a glória. Quando você faz algo bem feito no trabalho e é elogiado por isso, e fica feliz porque fez isso, você pode sentir a presença de Deus ali com você, percebendo: ó, foi para isso que eu fui criado. Deus me deu os meus dons para eu fazer esse tipo de coisa. Quando você ora por alguém, quando você abraça alguém, quando você sorri para alguém e faz a diferença no dia de alguém, você agradece e fala: Deus, eu senti a sua presença me usando para fazer diferença no dia daquela outra pessoa. Me usa mais vezes dessa forma. Quando você chega em casa e o seu filho pequeno e a sua filha vem correndo e pula para te abraçar feliz, prazer, é Deus ali. Sinta Deus com você nesse momento. Não será sempre um arrepio. Pode não ser audível. Não vai ver raios no céu, a terra não vai tremer. Mas a certeza é: Deus sempre está contigo. Deus sempre está contigo. Não confie só nos seus sentidos e sentimentos, eles não são fatos. O fato é que Deus nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Quando você o procura, você o encontra, porque Ele gosta de se revelar e revelar para aqueles que o perseguem. Mais importante, queridos, do que sentir Deus é que Ele te sinta. É que Ele sinta o meu coração, que Ele sinta a minha adoração, o meu louvor, o meu culto, a minha obediência, a minha gratidão. E assim, adorando Ele, sentindo a presença dEle, eu o louvo. Se eu não sentir a presença dEle, eu o louvo da mesma forma, porque eu sei que Ele está do meu lado. E quando esse desejo for de fato real na nossa vida, de procurá-lo, de encontrá-lo de todo o nosso coração, Ele vai se revelar a mim e a você. Porque Ele é um Deus relacional, um Deus amoroso, que quer te conhecer, quer te encontrar, quer se relacionar contigo, quer falar contigo. E eu falei aqui no começo, quando eu estava falando dos incêndios, eu acredito que muito em breve, a Bíblia assim o diz, eu acredito assim, que Deus vai intervir na história desse mundo. E esses problemas de comunicação, esses ruídos de comunicação entre nós e Deus, causados pelo pecado, eles vão se findar. E aí, não será apenas impressões na nossa mente, não será apenas por palavras na Bíblia, não será por insights ou
pela música, mas aí nós vamos comunicar com Deus face a face. Eu acredito nisso, eu espero isso. É a minha esperança. Espero que seja a sua também. Posso orar por vocês? Pai querido, por muitas vezes na nossa existência, nós trazemos conosco uma inquietação. Será que o Senhor existe mesmo? Por que não o sentimos? Hoje saímos daqui confortados, porque essa inquietação não é só nossa. Ao longo da história, muitas outras pessoas sentiram a mesma coisa. E Senhor, qual seja a razão pela qual não estamos sentindo a Tua presença ao nosso lado? Talvez o nosso coração tenha endurecido para as coisas do céu. E se for esse o caso, Senhor, nós pedimos, assim como Davi, que o Senhor crie em nós um novo coração, atento a Ti, com novos desejos e pensamentos. Que possamos, a partir de hoje, prestar atenção nas pequenas coisas pelas quais o Senhor se revela a nós. E toda vez que isso acontecer, receberemos como um presente. Apacenta o nosso coração, cuida das nossas dúvidas, nos aproxime de Ti, até aquele dia onde todas as dúvidas serão dissipadas e nosso relacionamento será face a face. Pedimos também, Senhor, uma bênção a todos nós aqui, todas as famílias representadas, aqueles nossos amigos que não estão aqui também. Que Sua mão poderosa os alcance onde quer que estejam. Pedimos uma bênção sobre essa semana, que possamos sentir o Teu poder e o Teu amor nos abraçando nesses próximos dias. E que recebamos isso como um presente, como um lenitivo das dores desta vida cheia de tristeza e pecado. Nos oriente, nos proteja, perdoa os nossos pecados. É tudo o que pedimos em nome de Cristo. Amém.